Cemitério descoberto no Egito tem múmias e é raro papiro foi encontrado do Livro dos Mortos, documento com feitiços para a vida após a morte, foi encontrado em local de enterro de 3.500 anos, dedicado a altos funcionários e sacerdotes egípcios. O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito anunciou em uma coletiva de imprensa no último dia 15 de outubro a descoberta espetacular de um cemitério de 3.500 anos que contém um papiro do Livro dos Mortos. Conforme sua publicação, o cemitério datado do Novo Império, 1539 a 525 a.C., era dedicado a altos funcionários e sacerdotes. O papiro é o primeiro encontrado completo na área de Al-Ghorreifa, na vila arqueológica de Tuna Enkedel. A missão egípcia arqueológica, afiliada ao Conselho Supremo de Antiguidades, que fez essa descoberta, informou que iniciou os trabalhos de escavação no local em 2017. Segundo o comunicado do governo egípcio, Mustafa, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, disse na coletiva de imprensa que foram encontrados no cemitério túmulos de altos funcionários e sacerdotes do Estado moderno que continham várias sepulturas esculpidas em rocha. Essas covas continham centenas de artefatos, incluindo amuletos, joias, caixões de pedra e madeira com múmias, além de um conjunto de estatuetas de barro e madeira representando alguns dos principais funcionários. Conforme Waziri, o papiro do Livro dos Mortos, encontrado no cemitério, mede de 13 a 15 metros de comprimento. O artefato, que está em boas condições de preservação, será exibido futuramente no Grande Museu Egípcio, que está em construção no Cairo, ainda sem data de abertura. De acordo com o portal Science, os arqueólogos também desenterraram no cemitério vários caixões e múmias, incluindo a filha de Djehuti, um alto sacerdote do deus dos ventos Amon, que viveu há mais de 3.500 anos. Outro caixão parece pertencer a uma mulher que era cantora no templo dessa divindade. O Livro dos Mortos é um termo moderno para a coleção de feitiços que os egípcios usavam para ajudá-los a entrar na vida após a morte. O artigo de John Taylor, curador de Egito e Antigo e Sudão do Museu Britânico na Inglaterra, explicou sobre o Livro dos Mortos. Conforme esse especialista, alguns dos encantos serviam para proteger o morto contra ataques de animais em sua jornada após a morte. Havia feitiços também para garantir que o falecido não perdesse a cabeça ou o coração e para que seu cadáver não se deteriorasse. E havia até mesmo magias para manter o indivíduo respirando e tendo água e comida. Lara Weiss, CEO do Museu Roemer e Pelizaeus, na Alemanha, que estudou extensivamente esse livro egípcio, afirmou à ciência que esse documento foi logo
e bem preservado, é uma descoberta ótima e interessante. Restos de sarcófagos de pedra que continham caixões de madeira também foram encontrados nas escavações, além de jarros canópicos com órgãos humanos. As investigações e a análise dos restos mortais estão em andamento. A necrópole está localizada a Al-Ghuraifa, 220 quilômetros ao sul da capital Cairo, segundo divulgado pelo Ministério de Turismo e Antiguidades. Essa nova descoberta no sul do Egito é uma escavação em que arqueólogos encontraram um cemitério pertencente ao novo reino do Antigo Egito e revelou inúmeras múmias, ornamentos, amuletos e até papiros de 15 metros de comprimento. De acordo com Mustafa, há 7 anos eles procuravam o cemitério do Novo Reino e finalmente ele foi encontrado nesta última fase de escavações que se iniciou no mês de agosto. Vale lembrar que a região de Al-Ghuraifa, em Minya, foi encontrada em 1925 e desde então se tornou conhecida por suas abundantes descobertas arqueológicas, que incluem 35 tumbas, 90 caixões e 10.000 estátuas, conforme foi divulgado no jornal britânico Daily Mail. O Livro dos Mortos desenvolve-se a partir de uma longa tradição de textos funerários. Descrições, primeiros exemplos são conhecidos como os textos das pirâmides, pois foram escritos nas paredes das câmaras funerárias nas pirâmides do Antigo Império. O texto conhecido mais antigo foi descoberto na pirâmide de Rei Unas, em Saqqara, e remonta aproximadamente a 2.345 anos antes de Cristo. O propósito dos textos das Pibanterídeas era ajudar para longe os mortos entre os deuses. Para esse fim, eles incluíam hinos, orações e encantamentos, truques mágicos para evitar os perigos encontrados na vida após a morte. A princípio, esses meios eram de uso exclusivo da realeza, mas nos anos decadentes do Antigo Império, o direito de utilização foi fortalecido pelos governantes regionais e outros funcionais patentes do Rio de Alta. Um novo membro à coleção dos textos funerários do Médio Império, os textos dos sarcófagos, que indicam o nome, eram escritos na superfície interna dos caixões de madeira. E esses textos incluíam encantamentos extraídos dos textos das pirâmides, além de muitas composições novas. Quando a múmia era colocada na tumba, acreditava-se que ela entraria no Duat, ou o além, onde passaria por 2 cerimoniais, a passagem do coração e a abertura da boca. O primeiro ritual era uma espécie de julgamento da vida do falecido, no qual seu coração era posto no prato de uma balança, enquanto uma pena, simbolizando Met, ficava no outro prato. A cerimônia foi convidada por Deus com a cabeça de Chacal, Anubis, e Tu, o deus da cabeça de Ibis, que registrava o resultado. Se o coração passa na teste da pesagem, o falecido poderia então passar pelo Duat, e se não passou, era comido por Amit, o monstruoso devorador.
O segundo ritual era realizado por um sacerdote que tocava a cobertura facial da múmia com um ou mais instrumentos cerimoniais, desobstruindo assim a boca, os olhos, ouvidos e narinas do morto, para que ele recupere o uso dessas faculdades. A abertura da boca tinha grande importância porque permitia ao falecido recitar os hinos e as orações escritas no papiro. A importância desse achado arqueológico para os cristãos é de suma importância, como foi a salvação do povo hebreu do meio do povo do Egito. O coração no hebraico é leb e realmente aparece em todos esses versículos. Porém, o que foi traduzido por endurecer são duas palavras hebraicas, kabed, que no hebraico significa pesado, e que no hebraico também significa força. Vamos a alguns exemplos destas palavras em textos bíblicos no tempo do Israel no Egito. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito pesada, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Êxodo 9:18. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Números 11:14. E quando tosquiava sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava. Pesava o cabelo de sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. 2 Samuel 14:26. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. Provérbios 27:3. Porque fogem de diante das espadas, de diante da espada desembainhada, e diante do arco armado, e diante do peso de guerra. Isaías 21:15. Até então, só demos a palavra kabed mais um significado, pois endurecer e pesar tem, no português, algum sinônimo. O fato de Deus ter pesado o coração de Faraó tem um significado bem mais profundo do que podemos imaginar. Então precisamos entender essa cultura egípcia, porque para os egípcios ter o coração pesado tinha um significado eternamente penoso, pois, segundo eles, após a morte, a alma passava por um tribunal de 42 deuses juízes, chefiados pelo deus Osíris e pela balança de Anubis. Se o coração pesasse na balança mais do que uma pena, chamada de pena da verdade, da deusa Mate, era acusado como culpado. Quando Deus afirma que o coração de Faraó estava pesado ou que ele pesou o coração de Faraó, significa dizer que ele foi achado condenado pelo Senhor. A diferença aqui é que, diferentemente de Osíris, seus 42 deuses, Anubis e Mate, poderiam ser ludibriados, iludidos, tapeados, enganados pelas palavras rezas da alma morta. Porém, a Deus ninguém engana, pois Ele é onisciente e conhece nossos pensamentos.